Oi pessoal, boa noite, vem comigo que vai ter várias notícias do Fluminense aqui para vocês. Aqui é o canal Fluminense e eu sou o Ney, para quem não me conhece. E vamos começar mandando alguns recados. O primeiro, galera, para o Renato Gaúcho. Tá? O Renato Gaúcho ontem, na coletiva, praticamente tirou o dele da reta e jogou a responsabilidade pela derrota para os jogadores. Tá? O Renato tem que parar com isso. Tá? Quando o time perde, todos perdem. Não é o time, não é os jogadores que perdem. Ele também perde. Todos erraram, não foi só os jogadores. Tá? Inclusive ele. Ou ele acha que não utilizar os reforços que tem qualidade não é burrice. Ou ele acha que não utilizar a base, que é a juventude, que vai colocar esse time com mais juventude, com mais fôlego, não é burrice. É burrice. Deixar um jogador como Riquelme e Felipe fora da lista dos relacionados, para mim é burrice das grandes. Não é de pouca burrice, não. É muita burrice. Eu duvido se esse garoto estivesse no Palmeiras, se o Abel Ferreira não estava colocando ele em todo jogo, pelo menos no segundo tempo dos jogos. Duvido. Tá? Então, o Renato tem que parar com isso. A época dele ser fanfarrão, quando jogador, ele, Túlio Maravilha, esses caras sempre foram fanfarrões, sempre quiseram aparecer. Um queria disputar mais o status da mídia com o outro, enfim. Mas tudo bem, fazia parte do futebol, era engraçadinho, a gente gostava, eu era garoto, eu me divertia, sacaneava os colegas, enfim. Só que agora, ô Renato, você não é mais aquele garotão não, bicho. Agora você é um coroa, assim como eu. Então, meu camarada, já é hora de bater no peito e chamar a responsabilidade para você. Porque quem treina esse time é você, tá? Quem faz esse time ser covarde contra qualquer adversário, seja o último colocado do campeonato, seja penúltimo, seja qual for o adversário, o Fluminense está jogando covardemente. E ontem não foi diferente. O Bahia acuado, o Bahia sendo pressionado pela sua torcida, né? Sua torcida pressionando o time. O Bahia ficou assistindo o Fluminense tomar conta do jogo e o Fluminense não soube vencer. Tá? O Fluminense ficava tocando aquelas bolas de vez em quando do lado, ali pro lado, pro outro, enfim. E aí o castigo veio, né, galera? O castigo veio, uma falta onde ninguém ficou perto da bola para atrapalhar a batida do Jean Lucas. Os dois zagueiros também adiantados deixaram o Guga no mano a mano e o cara é habilidoso, o tal do Luciano Juba, deu-lhe um come e bateu forte, a bola ainda desviou no Guga e entrou pro gol do Bahia. Então, esse garoto tá virando carrasco Fluminense, hein? Só espero que ele não seja na próximo meio de semana, tá? Então é isso, eu acho que o Renato tem que parar com esse negócio. Ele não é mais playboy, ele já é um senhor e ele tem que agir como tal, tá? Ele tem que botar esse time para defender quando é para defender, mas quando tiver com o jogo controlado e com o adversário nas lonas, é para derrubar logo, não é para ficar covarde chamando o adversário para si. Tá? Então é essa a dica para o Renato. Tá bom? Fluminense ontem, galera, não teve coragem de vencer, a verdade é essa. O jogo estava desenhado para a vitória tricolor. O time teve as rédeas do jogo na mão, tá? E em vez de matar o jogo, tocava a bola e cozinhava o jogo. Tá? Parecia que o empate era o suficiente, pelo menos foi isso que o Renato deixou a entender. E acabou tendo castigo e perdeu. Não importa se o juiz errou muito por sinal, mas o Fluminense não soube matar a partida, a verdade é essa. Teve oportunidade com o Canóbio, teve oportunidade com o centroavante, fugiu até o nome dele, nossa senhora, o Everaldo, enfim, teve oportunidades para matar o jogo e não soube matar o jogo. O Nonato, né? Galera, segundo o jornalista Lauro Jardim, do Jornal Globo, os investidores do Fluminense prometem investir nos próximos anos 6 bilhões no time, para modernizar Xerém, enfim, para pagar as contas. 6 bilhões é o valor que está sendo divulgado pelo Lauro Jardim. Esses 6 bilhões vai levar alguns anos. Eu queria saber quantos anos. Foi a mesma pergunta que o Ilan fez.
a mesma pergunta que o Thiago, a mesma pergunta que o Vitor Lessa, e a mesma pergunta que eu queria saber: em quantos anos seriam diluídos esses 6 bilhões? Tá? E como será o aporte? Qual será a entrada que esse grupo vai dar para o Fluminense investir no futebol? Tá? Gente, vamos deixar agora o assunto SAF, que isso aí é um assunto que está ainda nos bastidores. Deve ser apresentada a proposta para os conselheiros nas próximas semanas, ou daqui a uma semana, 2 ou 3, não sei. Tá perto. E na hora certa a gente fala mais sobre a SAF. O canal Hora do Flu divulgou que o Fluminense iria pesado atrás de Nino, mas isso só vai acontecer em janeiro de 2026. Tá? O jogador está atualmente no Zenit e por isso o Fluminense não foi atrás de mais nenhum zagueiro para jogar ao lado do Thiago Silva. Foi prometido um zagueiro de nível e o Fluminense vai aguardar até janeiro para aí sim buscar o Nino. Tá? O Fluminense vai ter 2 desfalques para o jogo contra o Santos, tá, galera? 2 desfalques já certos. O jogo vai ser domingo na Vila Belmiro pelo Brasileirão. Um deles é o Samuel Xavier, que está lesionado, uma lesão na coxa. E o outro é o Nonato, que é jogador do Santos ele está emprestado ao Fluminense e pelo contrato ele não pode jogar contra o Santos. Tá? Então são 2 desfalques, Samuel Xavier e Nonato. Espero que o Renato use o Fidelis. Descansa o Guga, que está jogando mal já 2 ou 3 jogos que o Guga vem mal. Deixa o Guga no banco e bota o Fidelis na lateral esquerda, na lateral direita. Tá? É o que ele tem que fazer, ele não tem que inventar muito. Fidelis na lateral direita e na lateral esquerda Fuentes, Wagner, quem ele quiser. Tá? Renato precisa parar também com essa mesmice, começaram a usar mais os reforços, o Acosta e o Santos Moreno, o Lescano e o Lavega. O que ele fez ontem com a Acosta foi uma tremenda de uma sacanagem, colocar o cara faltando 2 minutos para acabar. Isso é uma sacanagem, isso é um absurdo. O cara que foi contratado como destaque, era destaque lá nos Estados Unidos, e o cara ficava com a bunda no banco, sentado no banco, olhando o Nonato, seu camisa 10 do time. É um absurdo isso. Isso aí pra mim é um absurdo. E a base também, que ele não está utilizando mais, que é o Davi, o Riquelme, o Fidelis, o Wallace Davi, entre outros. Tá? Que tem que ser utilizado nesse time, pelo menos no segundo tempo. Chega de mesmice, chega de colocar a velharia, vamos dar razão, vamos dar moral para a garotada e para os reforços. É isso que o Renato tem que fazer. Tá? Ontem o time errou no lance do gol do Bahia, o time foi infantil ao deixar o Jean Lucas bater a falta sem ninguém ficar na frente dele, e bobearam também ao não marcar como deveriam o Luciano Jubá. Ficou no 1 contra 1 contra o Guga, então aí não dá certo. E o Rafael Claus e o VAR erraram na não marcação do escandaloso pênalti em cima do Martinelli. Eu nem vou falar no outro da bola na mão, que esse dá para discutir. Agora, o carrinho que o Martinelli levou por trás, isso aí era coisa de expulsão. Era para expulsar o jogador e pênalti. Pênalti e expulsão. Não tinha o que discutir. Só esse camarada e esse VAR que viram outro lance nessa jogada. Sinceramente. Eu não sei o que eles pensaram, mas para mim não tem o que discutir. Tá? E acho que o nosso presidente Mário Bittencourt deveria exigir da CBF uma punição para esse árbitro e para esses integrantes do VAR no jogo contra o Bahia. E impedir que esse árbitro volte a apitar jogos do Fluminense. Isso é um absurdo. Os caras fazem merda e voltam e apitam jogos do Fluminense de novo. O cara tem que ser impedido de apitar jogos do Fluminense daqui para frente. Não é a primeira vez que isso acontece, tá? Que esse árbitro prejudica o Fluminense. Já não é a primeira vez. Próximo jogo do Flu, Santos, domingo na Vila Belmiro, viu, galera? E a gente vai, dia após dia, vai trazer novidades no Flusão, da viagem. Eles devem viajar amanhã para Santos, tá? E a gente vai falar tudo sobre a partida, tudo sobre os bastidores, tudo sobre notícias que pintarem. A gente vai trazer aqui para vocês, tá bom? Abraço a todos, saudações tricolores, tamo junto e até amanhã, galera. Fiquem com Deus. Um bom final de sexta-feira.
tá?